poder da oração. Jesus orou. Olá, queridos amigos. Desejo hoje vos falar um pouco do poder da oração. E como devemos sempre orar a Deus. Jesus Cristo, mesmo sendo Ele o Filho de Deus, sempre viveu em oração. Orar é falar com Deus, é ter intimidade com Ele. Você ora e Ele responde. Vamos conhecer alguns trechos bíblicos que nos relatam a vida de Jesus em oração. Vamos começar pelo batismo dele. Lucas, capítulo 3, versos 21, 22, que diz: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me compraste. O trecho diz: orando ele. E a resposta de Deus veio. O Espírito Santo se fez presente através da pomba. E a voz de Deus se ouviu. É mesmo assim nos dias atuais. Nós oramos, o Espírito Santo desce e Deus fala conosco. Outro trecho, Jesus orando. Lucas, capítulo 5, verso 16. Jesus, no meio da multidão, curou um leproso. Ali havia muitos para o ouvir e para ser curado, pois a fama de Jesus havia se espalhado. Mas Jesus não queria fama, não queria aplausos. Logo saiu do meio do povo e foi para o deserto. Fazer o que no deserto? Orar, longe do barulho do povo e da cidade. Vejamos agora capítulo 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Será que temos orado o bastante para termos respostas de Deus? Creio que Jesus orou ao Pai para saber do Pai quem seria os 12 discípulos. Vejamos agora o poder sobrenatural da oração. Aconteceu que dias depois, em que falava para os discípulos a importância de cada um levar sua cruz, não se envergonhar dele e das palavras dele, Jesus subiu ao monte para orar, acompanhado de 3 discípulos.
E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco. Queridos amigos, que cena gloriosa! Os 3 discípulos tiveram o privilégio de ver Jesus como realmente ele era antes de se tornar homem. E nós sabemos que ele é cheio de resplendor e de glória. A oração também nos dá visões de seres celestiais. Eu já tive essa experiência. Vamos seguir a vida de Jesus a orar. Lucas, capítulo 22, versos 39 a 41. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E ali no monte, ele disse para os discípulos: orai para que não entreis em tentação. Afastou-se um pouco dos seus discípulos e, pondo-se de joelhos, orava. Ele sabia que era chegado o momento. E naquele momento, ele já sentia grande dor pela qual passaria. Ele, como homem, precisava da ajuda de Deus. Até pediu a Deus: se for possível, não deixe eu beber esse cálice. Como era obediente a Deus até a morte, disse a Deus: porém, se faça a tua vontade. Em resposta, Deus enviou-lhe um anjo que o confortava. Jesus estava em agonia, e quanto maior a agonia, mais ele orava e clamava. Na nossa vida, temos momentos assim. Não basta só orar. Nós levantamos um clamor e ele, Deus, nos socorre. Envia anjos para nos trazer consolo e respostas. No capítulo 11, verso 9 ao 13, entendamos que a oração é a chave da vitória. E no mesmo capítulo 11, verso 1 a 4, Jesus ensina como orar. E não é orar só por mim, é orar por todos. E ele ensinou que se queremos o perdão dele, também devemos perdoar a todos. Perdoar todas as ofensas e viver em união. Ser unidos não é viver separados. Unidos significa estar juntos. Se não existe união, está faltando oração. Deus nos abençoe. Que aprendamos a orar com o coração sincero e liberto de mágoas, feridas, orgulho. Deixe as feridas cicatrizarem. Cicatriz não dói. Se o coração ainda dói ao lembrar
a ingratidão, a traição e difamação de alguém, ore. Pela oração, as feridas irão cicatrizar. E o Espírito Santo fará no teu coração um banquete de alegria. Fica com Deus. Ele te ama. Breve Jesus voltará. Não devemos deixar de sempre